Porque eu tô falando sobre essa situação. Essa pessoa que está falando com vocês, eu tinha uma legião de demônios. O demônio me usava. Eu batia era em homens. Eu quebrava tudo. Não tinha homem que ia ter força comigo quando ele me possuía. E muitas das vezes a minha mãe chamava o pastor da igreja que ela frequentava. E o pastor ia e orava. E o demônio dizia quem era ele. E o demônio até cuspia na cara do pastor. Por que será que acontecia isso? Por que ele orava e o espírito imundo que estava sobre a minha vida não saía? Porque ele não estava preparado. Porque talvez ele estava servindo só a placa da igreja, a uma religião. Por isso que eu sempre falo para vocês que a religião não vai salvar, o pastor não vai salvar, a denominação não salva ninguém e nem cura ninguém. Então eu já tive uma legião de demônio e muitas das vezes que eu estava dessa maneira, a minha mãe, uma irmã que eu tenho também, chamava as pessoas crentes para orar por mim e nada acontecia. O demônio ainda fazia era bater neles. Então, gente, não é dessa maneira. Hoje, a minha área, a área que o Senhor, a área que eu sirvo é a área da libertação. Mas para mim orar por alguém, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que estar aqui, ó, alicerçada aqui na rocha, tá? Alicerçada no evangelho. Oração, jejum, separação. Temos que ler o evangelho, temos que alimentar a nossa alma do evangelho todo dia. Para quando a gente for orar por alguém, o Espírito Santo, a mão de Deus venha tocar e ele vai ser curado, ele vai ser sarado, ele vai ser liberto daquele mal. Porque o Senhor vai dizer que a autoridade e o poder, o Senhor já deu para aqueles que são escolhidos e separados para fazer a obra de Deus. Não é todos, não. Não são todos que estão aí, não, que diz que Deus está mandando, Deus está falando, que são escolhidos e separados. Muitas das vezes são ungidos por agradar o pastor, por agradar a igreja, eles ungem e depois estão passando vergonha. O inimigo está usando para envergonhar aquele homem ou aquela mulher que diz que Deus está mandando, Deus está falando. Então tudo que eu falo aqui, gente, tudo que eu falo aqui é porque já aconteceu comigo. Então se eu estou falando para vocês que nem todo mundo que diz que o Senhor está mandando, ou o Senhor está se revelando, é de Deus, é porque a experiência já aconteceu comigo. Quando o inimigo me possuía, eu destruía tudo, eu quebrava a casa da minha mãe toda. E ela chamava o povo da igreja dela para orar e o demônio não saía. Como é que é isso? Se o Senhor disse que a autoridade e o poder vem de Deus. Se a pessoa for firme na rocha, o Senhor vai dizer que manda fazer e o inimigo vai ter que sair em nome de Jesus. Então essa palavra que eu falei é lá em Mateus, tá? Para você não dizer que eu estou mentindo. Mateus 17 que vai falar, tá? Mateus 17 Gente, é porque a minha vista tá ruim, esse óculos aqui não tá dando mais pra mim. Que vai falar sobre a cura de um lunático, né? Mateus 17, 14, tá? Do 14 até o 23. Então ali tá dizendo que eles não conseguiram expulsar o demônio e o Senhor repreendeu eles. Só porque eles achavam que estavam andando com Jesus, eles achavam que eles já estavam preparados. Só que eles ainda não estavam preparados para fazer a obra. Então o Senhor nos ensina da maneira que nós devemos andar. Não temos que ter mágoa, não temos que ter ódio, não temos que ter ira. Nós temos que tirar tudo isso de dentro da gente, para o Espírito de Deus habitar. O Senhor vai dizer que nós somos templo e morada de Deus. Mas para isso acontecer, eu tenho que me desvaziar de tudo aquilo que não é de Deus. Eu era uma mulher irada, era uma mulher brava, era uma mulher nervosa, quando eu tinha o demônio comigo. Mas Jesus todo dia me habita, para que ele possa morar dentro de mim, porque ele disse que ele não habita em templo sujo. Este templo aqui que Deus está falando não é o templo da igreja formado por mão de homem, não, mas nós somos morada do Espírito de Deus. Então ele habita em cada um, aquele que aceitou Jesus como único Salvador. Então não vai atrás disso. Não procura igreja de renome, não procura igreja de pastores famosos.
Procura uma igreja que realmente Deus habita. Procura uma igreja que você saiba quem é a pessoa. O Senhor vai dizer que o testemunho da pessoa vale mais do que muitas palavras. Vê se essa pessoa tem um testemunho bom. O Senhor vai dizer que Ele é Deus. E Ele usa quem Ele quer. Mas para Ele usar quem Ele quer, você precisa estar alicerçado na rocha. A rocha é, sabia aqui, ó, o Evangelho de Cristo. Devemos estar todo o tempo perante esta palavra, fazendo conforme o que está escrito, para ninguém dizer que não foi curado. Por que muitos não são curados? Muitas das vezes é pela incredulidade, ou muitas das vezes é porque a pessoa não tem dom. O Senhor dá dom de cura, dom de revelação, dom de interpretação de língua. Deus dá dom para todos, mas nem todos querem buscar, nem todos querem ter tempo, nem todos querem ter intimidade com Cristo. E Deus não vai fazer, porque Deus, ele não é à toa, não. Deus não é brinquedo, gente. Então vamos fazer conforme o que está escrito. Peça a sabedoria que vem do céu. Teologia não cura, teologia não salva, tá? Não vai atrás de teologia, vai atrás de Cristo. Cristo, ele é a luz, ele é a rocha, ele é a fortaleza. O Senhor vai dizer que todos que vêm a ele não vai voltar da mesma maneira. Eu era uma mulher endemoniada e o meu Deus, não foi a religião nem a placa, o meu Deus me libertou de uma legião de demônios, assim como fala nessa palavra. Fala aqui que este jovem foi liberto de uma legião de demônio. Então vamos ler o Evangelho, vamos ter tempo por reino do Senhor, para você não passar vergonha.